Ora, pastor, se salvo engano, o senhor está pregando para crente, dizendo para crente que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, sim. Porque você precisa aprender pelo Espírito que Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. Ele não é uma vida, Ele é a vida. Por quê? Porque quando você sabe quem é Jesus e a pessoa te apresentar um falso Deus, você vai olhar para ele e falar: eu até entendo por onde você está indo. Mas se você de fato tem um encontro com Deus, passa por Jesus de Nazaré. Porque Ele é a ponte que nos leva até a Deus. Não há outro caminho, não há atalho, não há santo que desculpe, não há macumba, não há pedágios que você acha para chegar a Deus. Como é que eu chego? Por Jesus Cristo, o nosso novo e vivo caminho, nosso eterno sumo sacerdote. Com o teu sangue, Ele paviou a estrada que nos leva até o céu. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Então para com esse pensamento bobo de ficar olhando em duas direções, dizendo: eu vou só até ali e daqui a pouco eu volto. Ele pode seguir numa dessas, não vai ter que você voltar, porque Ele é o único caminho. Até os céus. Quem é Jesus? A luz das Escrituras, o autor da vida. Compreenda isso de uma pequena visão teológica. Jesus não é só o doador da vida. Atos 2 diz que Ele é o autor da vida. Se você vive, se você existe, é porque um dia Jesus escreveu a sua existência. Se você vive, se você existe, você não é nem mesmo como seus pais muitas vezes jogaram na sua cara um erro na juventude deles. Não, você existe. Porque o Salmo 139 diz que existe um ser supremo dos céus que escreve a minha história ainda antes que ela aconteça para dizer: eu sou soberano sobre toda a sua existência. Você não é obra do engano. Você é alguém que nasceu, porque o autor da vida diz que você assim existiria. É por isso que quando o crente, o cristão se desvia, se afasta de Jesus, se olha para ele, está afundado no charco de lodo de pecado. E duas coisas precisam ser entendidas sobre isso. A primeira, a Bíblia diz que o demônio apontava sobre a vida dele. E uma vez que ele foi liberto, e agora permitiu ser libertado de novo, o demônio rola com 7 demônios piores. E o estado dele agora é pior do que o primeiro. Esse é o primeiro ponto, mas tem um segundo que é tão importante igual. Na verdade, para mim é mais importante quem é, pastor, é que uma vez que você foi tocado pela presença de Deus, nada mais neste mundo te satisfaz. E aí você precisa mexer na sua alma. Aí eu vou para droga, eu vou para o sexo, eu vou para as bancadas, eu vou para a balada, eu vou para a bebida. Você pode ir para onde você quiser. Alimentação de alma, pague pelo Espírito, medite naquele que é o autor da vida. O vazio da alma não está no de Jesus, nada diferente. O livro de Eclesiastes diz que Deus colocou, soprou no coração do homem a eternidade. Eclesiastes 3:11, me fala a memória. E uma vez que Deus sopra a eternidade no nosso coração, nada nesse mundo nos satisfaz. Pode parar com essa besteira de querer enriquecer, porque você vai ser feliz assim. Você não vai. Enriqueça glorificando o nome daquele que é Senhor absoluto, porque a alegria do Pai está no contentamento dos filhos com aquilo que Ele já nos proveu. Jesus está olhando para aquele povo naquela religião e está dizendo quem eu sou para eles. Quem importa que eu sou para eles. O nome do Senhor. Então Jesus muda o foco e diz: quem sou eu para você? Não, mas é porque a minha casa, sabe? Jesus foi apresentado de uma maneira não sendo
Padre. A conversa é com você. Quem sou eu para você? Não, porque existe todo morrido. Quem sou eu para você? Apesar de Jesus fazer uma curva, a pergunta volta a ser direta, porque o que interessa não é o que os homens dizem sobre ele, o que interessa não é o que a nação diz sobre ele, o que interessa não é se um grupo de teólogos diz que Jesus está ultrapassado. Você tem teólogos fugindo da verdade bíblica e abraçando o liberalismo, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, que precisa ser atualizada. A pergunta é: quem sou eu para a sua alma? Por que, pastor? Porque isso importa mais do que todas as. Isso importa mais do que o mundo, isso importa mais do que a nossa vil existência. Se eu não sei quem é Jesus para mim, eu estou passando pela vida. Se eu entendo quem é Jesus, eu caminho para uma eternidade com Deus. Pastor, eu estou na igreja há 10 anos. Você não entendeu a pergunta central dela? Apocalipse 3:1. Jesus se apresenta para uma igreja, a sua igreja. Se chama Sardes e diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem nome de quem está vivo, mas você está morto. Se perguntasse ao anjo da igreja de Sardes quem é Jesus, talvez ele trouxesse para nós uma explicação da teologia oriental que é linda. Ora, ele é o Messias, é o esperado, é o aguardado de Israel. Ele é a promessa central da palavra do profeta Isaías, porque ele é o menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, e sobre o poder do teu ombro está todo mundo. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Mas aí Jesus olha para essa igreja e diz: você tem nome de quem está vivo, mas está morto, porque você não conhece de fato quem é Jesus. Não é teologicamente falando, é o que ele fez na sua estrutura de vida. Amém. Deus. Não adianta ter nome, não adianta saber as regras, não adianta conhecer de Deus, exegese. Interessa qual é o teu nível de comunhão e intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque a igreja faz isso, pode ser facilmente copiado, modelado, atualizado na linguagem humana, melhorado, pelo menos na visão humana. A Bíblia diz que tem 7 homens, filhos de servos, um sacerdote, que está observando como é que Paulo faz na maneira do Bíblia. E ele não olhou, ele não quer perguntando na rua: viu, ele tem que não, esse negócio é bom, esse negócio da popularidade, esse negócio da destaque. Daqui a pouco a gente sai para isso, expulsando todo mundo. É aí que acontece. Ele ficou no homem demoniado. É agora, Leandro. É agora que todo mundo foi em praga. É uma coisa, ele chega lá, cego demoniado. Olha para ele e diz: eu vos desconjuro, eu vos expulso, em nome de Jesus, aqui Paulo prega. O demônio olha para ele e imagina um sorriso de canto, dizendo: Jesus, eu bem conheço, Paulo, eu sei quem é, mas e vós, quem sois? O crente que sabe quem é Jesus seria conhecido no inferno. Aleluia, Deus. Eu vou repetir para você gravar isso na sua alma. O crente que sabe quem é Jesus, ele é conhecido no inferno. É por isso que quando o crente que sabe quem é Jesus passa em frente ao centro de um bando aqui, banda, não é o que for, ele não fica dizendo: ai, Jesus me cuida, ai, Jesus me guarda, ai, Jesus me protege. É o demônio que tem que ter na tua presença, porque ele sabe quem caminha contigo. Aí uma geração de crentes que não sabe quem é Jesus, que corta a volta, não pode ter nada, pode passar perto do centro de um banda. Cadê o teu Deus? E aí um dia na caminhada Jesus tromba a morte. Pastor, não foi a morte que trombou Jesus, não, foi Jesus que trombou a morte. Porque nada no ministério de Jesus foi acidental. Quando Pedro passa a espada da orelha de Malco, Jesus olha para ele e diz: guarda a espada da Maria. Ele pega a orelha, coloca no lugar e diz: se eu quisesse, eu clamaria ao Pai e ele vieria desde longe, anos. Mas para esse momento ele foi preparado. Jesus não vai dizer: não, ninguém me prendeu, eu estou me doando para vocês. E aí Jesus, como homem, ele encara o império da morte.
E ele crê que está consumado. Ele está dizendo ao Pai: eu paguei o preço justo por cada alma deste mundo que olhar para mim. E aí Jesus, ele é levado num túmulo que não havia sido usado por ninguém. E Jesus está nesse túmulo, e há soldados cuidando desse túmulo, e há soldados vigiando esse túmulo de noite. Mas Jesus havia dito lá atrás: derrubar esse templo, em 3 dias eu levantarei. E os fariseus sem entender nada disso: mas espera aí, esse templo foi construído em 40 anos e tu disse que vai reconstruir em 3 dias. Aí a Bíblia começa a um parênteses para dizer: mas ele falava sobre o templo do seu corpo. E no terceiro dia, diz o livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 22 ao 24, estando Jesus no inverno da morte, no terceiro dia, solto às ânsias da morte, foi necessário que ele ressuscitasse. Eu amo essa expressão, mas eu não consigo defini-la em palavras da maneira que eu penso sobre ela. Porque quando vai falar em Atos que foi solto às ânsias da morte, eu só consigo me lembrar daquela sensação ruim quando você come algo que te faz mal e você fica querendo vomitar, você fica ansiando, você fica desesperado para vomitar, alguém destaca dentro da garganta, pega leite com sal, porque vai melhorar o estômago. Você não entendeu ainda? Jesus está lá, no centro do império da morte, mas agora, no terceiro dia, ele já é o ressuscitado, ele é o glorificado, ele é aquele que diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. A morte está anunciando, ela está dizendo: eu não consigo contê-lo, eu não consigo segurá-lo, eu não consigo fazer com que ele permaneça aqui. E é Jesus dizendo: não, eu fiquei aqui o tempo que eu precisei ficar, porque eu venci a morte. Depois que Paulo faz num cântico, no capítulo 15, ele diz: onde está a morte, teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque uma vez que Jesus ressuscitou, ressuscita a vida e a esperança de cada cristão, dizendo: não é uma Deus, cara, é uma demais, porque em breve nos encontraremos na eternidade. Principalmente no lixo pentecostal. Alguém gritando, dizendo: eu vi Jesus chegando agora. Se alguém disse isso, se você ouviu alguém falando isso, que estava no meio do culto e diz: Jesus acabou de chegar no culto, desconsidera. Qualquer sala, porque quando o culto começa, Jesus já está no nome dele. O livro de Salmos diz que ele é aquele que habita entre os louvores de Israel. No primeiro cântico apresentado a ele, no ele já estava aqui. E uma vez que nós nos compreendemos como igreja, Apocalipse diz: eu sou aquele que anda no meio dele. Pastor, eu não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, você precisa crer. E agora é a hora que eu convido você a curva a sua cabeça. Eu não quero que você imagine, eu quero que você saiba. Eu não quero trabalhar com a sua imaginação, eu quero trabalhar com a sua razão e fé. Saiba que Jesus está aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus.